Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje o assunto é sério. Nós construímos religiões inteiras, impérios, filosofias e bibliotecas ao redor de uma única pergunta: o que acontece quando morremos? Se você perguntar a um padre, ele falará sobre a alma, sobre a ascensão, sobre o julgamento. Se você perguntar a um físico, ele falará sobre a transferência de energia, sobre a primeira lei da termodinâmica, onde nada se perde, tudo se transforma. Mas nos últimos 30 anos, uma nova resposta se popularizou. Uma resposta até que reconfortante. As famosas experiências de quase morte, ou EQMs. Pessoas que sofreram paradas cardíacas, que ficaram clinicamente mortas por minutos, mas que voltaram para contar a história. Quase todas elas relatam a mesma coisa: uma sensação profunda de paz. O desprendimento do corpo, a ausência total de dor. E claro, o famoso túnel com uma luz quente e acolhedora no final, onde parentes falecidos aguardam de braços abertos. Mas, e se essa sensação de paz for apenas uma mentira do nosso corpo? Uma anestesia jogada em nossa corrente sanguínea, não para nos confortar, mas para nos manter dóceis? No episódio de hoje, nós não vamos falar com padres, físicos ou sobreviventes. Nós vamos falar com o homem que passou 3 décadas abrindo e dissecando aqueles que não voltaram da luz. O Dr. Ulisses Paul foi o patologista forense e chefe do estado por 28 anos. Ele publicou dezenas de artigos revisados pelos seus colegas, escreveu livros que são usados em faculdades de medicina no mundo todo. Mas, há 5 anos, no auge da sua carreira e reputação, o doutor pediu exoneração. Ele não deu entrevistas, não publicou uma nota de despedida, ele apenas empacotou as coisas do escritório no necrotério, trancou a porta, entregou a chave e se isolou. Foram precisos 7 meses de e-mails, cartas, tentativas de contato para convencê-lo a gravar esse podcast comigo. Quando ele finalmente sentou na cadeira do estúdio, parecia 10 anos mais velho do que nas fotos de arquivo. Estava magro, com os olhos encovados e as mãos tremendo levemente. Doutor, obrigado por aceitar o convite. Eu sei que o senhor tem evitado a imprensa nos últimos anos. Eu não tenho evitado a imprensa. Eu tenho evitado as pessoas. É diferente. A proximidade com a respiração alheia se tornou difícil para mim. Mas eu percebi que o silêncio também é uma forma de covardia. E na minha idade, a covardia pesa mais do que o medo. Bom, o nosso tema hoje é exatamente esse medo, a morte. O senhor examinou mais de 4.000 corpos na sua carreira, né? Desde mortes naturais em camas de hospital até acidentes catastróficos. A ciência de hoje defende que o momento da morte é indolor, graças a uma descarga de hormônios. O senhor pode explicar isso para os nossos ouvintes? Sim. A teoria é o que nós ensinamos aos estudantes no primeiro ano. A natureza sempre é cruel em quase todos os seus aspectos, mas ela parece ter desenvolvido um mecanismo de misericórdia para o fim da vida. Nos momentos finais, seja uma parada cardíaca, uma perda de sangue ou falência múltipla de órgãos, o cérebro humano entende que o fim é inevitável. E o que ele faz? Ele inunda a corrente sanguínea com um coquetel de endorfinas milhares de vezes mais potentes que a morfina. E o mais importante, o dimetiltriptamina, o DMT. É o alucinógeno mais potente que o cérebro pode produzir. Daí, quando o cérebro libera isso, causa a dissociação completa. A dor some, o paciente entra num estado de alucinação eufórica. A luz no fim do túnel, que as pessoas tanto falam, nada mais é do que o nervo óptico perdendo oxigênio e a visão periférica se estreitando, fechando como uma lente de uma câmera, deixando apenas o centro iluminado. As vozes dos anjos ou dos parentes são memórias armazenadas no hipocampo sendo acionadas aleatoriamente pela falha no cérebro.
É só um curto-circuito. O cérebro anestesia o corpo e mostra um filme fofo para o paciente assistir enquanto o fim chega. É uma explicação bonita, doutor, apesar de técnica. Tira o misticismo, mas mantém o conforto. Mantém o conforto? Sim, esse é o ponto. Eu acreditei nisso por 25 anos. Eu olhava para os rostos no necrotério, rostos quase pacíficos, e pensava: a natureza é mesmo sábia, né? Ela nos apaga com delicadeza. Eu usava essa mesma explicação para confortar as mães no necrotério quando vinham reconhecer os filhos. Eu falava: ele não sofreu, senhora. O cérebro desligou a dor. Tá, até que o senhor deixou de pensar dessa forma, né? Sim, até o caso 14.092. Era um senhor de 68 anos. Um infarte agudo no miocárdio durante o sono. A morte mais invejada do mundo. Ele estava na sua cama, quente, sem sinais de luta, o rosto relaxado num semblante sereno. Ele chegou à minha mesa de autópsia para a verificação padrão de causa requerida pelo seguro de vida. Quando iniciei o procedimento, fiz a incisão em Y no tórax e comecei a analisar os órgãos. O coração mostrava o trauma óbvio, tudo normal. Mas então eu cheguei ao pescoço, na laringe. Você sabe o que é o rigor mortis? A rigidez do cadáver, né? O corpo endurece algumas horas depois da morte, certo? Sim, o ATP se esgota nos músculos. Sem ATP, as fibras musculares travam e não conseguem relaxar. O corpo vira uma estátua. Normalmente, o rigor começa nos músculos pequenos, pálpebra, maxilar, pescoço, e vai descendo. É um processo normal. Mas tem uma variante. Chama-se espasmo cadavérico. É absolutamente raro. Acontece quando a pessoa morre num estado de tensão emocional e física tão absoluta, tão apavorante, que os músculos não passam pelo processo lento de relaxamento e depois enrijecimento. Eles travam instantaneamente no momento da morte. Vemos isso, por exemplo, em soldados mortos em combate corpo a corpo, com as mãos travadas ao redor do fuzil, ou em vítimas de afogamento que morrem agarradas a algas no fundo do rio com tanta força que precisamos quebrar os dedos para soltar. O espasmo cadavérico é basicamente o registro do terror final. Tá, e esse senhor de 68 anos, ele teve esse espasmo cadavérico? No rosto, não. O rosto dele estava relaxado pela endorfina. Os braços estavam soltos, as pernas também. Mas quando eu expus a laringe dele, as cordas vocais, o músculo, a cartilagem, estavam contraídos numa rigidez cadavérica que eu nunca tinha visto em 3 décadas. A tensão ali era tanta que os vasos capilares ao redor da garganta haviam estourado internamente. As cordas vocais dele estavam esticadas até o limite absoluto do rompimento natural. Eu não sei se entendi muito bem. O que isso significa na prática, doutor? Significa que aquele homem, no exato milissegundo em que o coração parou e a vida se extinguiu, ele estava tentando emitir um baita grito. Ele estava puxando o ar, não para respirar, mas para urrar. Mas claro, seu corpo já estava morto, o pulmão não tinha fôlego e o rosto estava dormente pelo DMT. O cérebro anestesiou o rosto, mas esqueceu de anestesiar a garganta. Pode ter sido apenas uma reação da dor no peito? O infarto é doloroso, né, doutor? Foi o que pensei. Eu escrevi no relatório: contração muscular atípica devido à asfixia coronariana. Fui para casa, mas eu não consegui dormir. A imagem daquelas cordas vocais esticadas não saía da minha cabeça. Anos de medicina e eu nunca tinha visto nada igual. Na semana seguinte,
Decidi mudar o meu protocolo pessoal de autópsia. Passei a examinar minuciosamente a laringe de todos os corpos que entravam no necrotério. Mulheres jovens mortas em acidentes de trânsito, idosos que morreram de velhice em asilos, vítimas de esfaqueamento, crianças. E o que o senhor encontrou? O mesmo espasmo, em todos eles, sem exceção. Não importava se a morte tinha sido classificada como violenta ou pacífica. Eu estava diante de uma epidemia invisível, uma anomalia que a ciência inteira ignorou, porque ninguém, em sã consciência, examina os músculos minúsculos da voz a menos que haja estrangulamento. Nós sempre focamos no coração, no cérebro, no fígado. Doutor, se todos estavam tentando gritar e a endorfina disfarçava a expressão no rosto, isso significa que a dor de morrer não desaparece? Tipo, que a luz no fim do túnel não é o que pensamos? Isso não era o suficiente para mim. A verdade é que a ciência exige métodos que são confirmados, que a gente possa confirmar, sabe? Se a laringe estava formando um som, que som era esse? A corda vocal funciona como a corda de um violão. A tensão e a posição da cartilagem determinam o formato da onda sonora, a frequência, as vogais. Eu decidi que eu precisava tocar esse instrumento, sabe? Como assim, doutor? No necrotério, de madrugada, após os meus assistentes irem embora, eu comecei o que chamei de o Projeto Faringe. Era algo que me faria perder a licença, ser preso por profanação de cadáver e talvez internado num hospício. Mas o método científico não liga para a moralidade. Eu selecionei 12 cadáveres, casos recentes, antes do rigor mortis se dissipar com a decomposição. Usando resina de cura rápida e silicone odontológico, eu criei uns moldes. Injetava o silicone líquido pela traqueia e deixava secar ao redor das cordas vocais contraídas, capturando a forma exata da posição em que elas travaram na hora da morte. Depois de algumas horas, eu abria a garganta do morto e removia o molde. Levei os moldes para o laboratório de engenharia acústica da universidade num fim de semana prolongado, quando não havia alunos. Usei os scanners da faculdade para mapear a resina. Converti a forma física daqueles moldes num modelo digital 3D. O formato das cavidades, a tensão das pregas vocais, o posicionamento da língua e dos dentes que eu também havia medido. Depois, eu inseri os dados no Acoustic Synthesis Framework, um software super avançado, capaz de recriar a fonação humana, simulando o fluxo de ar passando por modelos virtuais. Para você ter uma ideia, a ciência já usou essa mesma tecnologia no passado para saber como eram os sons dos dinossauros. Eu estava usando para saber como os mortos soariam se tivessem fôlego no último instante. Tá, então o senhor testou e conseguiu ouvir alguma coisa? Eu apertei o play. Eu achei que ouviria um urro de dor, sabe? Um grito de agonia pelo coração parando, pelo pulmão colapsando. É normal e seria normal. Mas os moldes não produziram ruído. Eles produziram fonemas. Não era grito de dor. Era uma mensagem. A primeira simulação foi a de uma garota de 20 e poucos anos, vítima de um aneurisma. A caixa de som do laboratório chiou. O som gerado pelo modelo digital da garganta dela não soava humano, porque não tinha o calor da carne viva. Soava meio que igual um robô, sabe? Normal também, mas o foco seria ouvir o barulho em si, o que ela dizia. E o que o áudio dizia, doutor? Eu rodei o segundo molde. O senhor de 68 anos que teve infarto no sono. Depois o terceiro. Um operário que morreu numa queda. O quarto, o quinto. Coloquei todos os moldes.
Eu gerei o áudio dos 12 moldes e coloquei as 12 faixas em sequência. Mesmo idades diferentes, sexos diferentes, tipos físicos diferentes, a tensão das cordas vocais criava pequenas variações de tom, algumas mais graves, outras mais agudas, mas o formato do som que eles tentaram fazer era exatamente o mesmo. Tá, o senhor tá me deixando nervoso, doutor. Confesso que me arrepiei agora. O que eles estavam tentando dizer? Eu trouxe o arquivo no meu celular. Posso ligar o cabo na sua mesa de som? Pode sim, doutor. Só um momento. Não vá. Ela tem dentes. Meu Deus do céu. Esse áudio não pode ser real, doutor. Não vá. Ela tem dentes. Isso foi o que os 12 disseram. Isso é o que todos eles dizem. O mundo inteiro, que voltou de uma experiência quase morte, relata a luz brilhante no fim do túnel, a paz. Sabe o que mais usa uma luz brilhante no meio da escuridão mais absoluta para atrair as suas presas? Não, doutor. Pode falar. O tamboril. Aquele peixe enorme que vive nas fossas oceânicas onde o sol não chega. Ele balança uma lanterna na frente do próprio rosto. Os peixes menores, apavorados e cegos pela escuridão do fundo do mar, nadam desesperadamente em direção àquela única fonte de luz e conforto no abismo. Eles nadam em direção à luz sentindo alívio, sentindo paz, até que a luz se abre, revelando uma mandíbula cheia de agulhas. A morte, meu jovem, não é uma transição espiritual para uma nova dimensão. A morte é um ecossistema. A dimensão para a qual vamos é habitada por predadores muito piores do que a humanidade. Predadores que se alimentam da consciência humana. Eles não precisam nos caçar. Nós somos condicionados a ir até eles. O cérebro humano inunda o corpo de endorfinas, não por misericórdia. O DMT não é um presente de Deus. O corpo humano é conivente. É o nosso corpo nos transformando num bicho anestesiado que caminha sorrindo voluntariamente em direção à lanterna do tamboril. O túnel escuro com a luz no fundo não é um corredor do céu. O túnel que as pessoas veem é o esôfago de algo aberto. A luz quente no fundo é o estômago da coisa que está nos esperando. As pessoas que voltaram das experiências de quase morte, aquelas que dizem que a luz estava quente e chamando o nome delas, elas não sobreviveram a um evento religioso. Bem longe disso. Elas apenas acordaram na maca do hospital milissegundos antes da boca bater e os dentes fecharem. Essas pessoas que passaram por experiências de quase morte, elas não chegaram no fim completo. Aqueles que morrem, o que vem depois é o que causa o grito mudo. A pessoa entende que não são os pais a esperando, percebe o erro que cometeu ao seguir a claridade. O pavor é tanto que vai além dos sedativos naturais. A pessoa tenta gritar para as outras células do próprio corpo, tenta gritar para o médico segurando o desfibrilador: não vá para a luz, fique no escuro, ele tem dentes. Mas aí já é tarde demais. O som fica preso nas cordas vocais que o coração parado não consegue mais empurrar, e a consciência dele some. Doutor, o que o senhor fez com essa pesquisa? O senhor precisa divulgar isso. As pessoas precisam saber, se realmente for verdade, sabe? Divulgar? Pra quê? Pra gerar pânico global? Para que cada ser humano deite a cabeça no travesseiro à noite sabendo que, inevitavelmente, o fim da sua história e da história dos seus filhos será ser esmagado por mandíbulas imateriais que você mesmo vai caminhar para dentro?
Não tem salvação. Eu destruí aqueles moldes, queimei tudo que podia e pedi demissão no dia seguinte. Eu não vim aqui para salvar o mundo. Vim porque a solidão do segredo era pesada demais. E eu sou egoísta. Meu coração já está falhando. Me dou 1 ano no máximo. A isca já está brilhando para mim na beira da minha visão quando eu fecho os olhos. A única coisa que você pode fazer, e que qualquer um dos seus ouvintes que estiver escutando pode fazer, é quando chegar o seu momento, quando o seu peito doer pela última vez, a sala ficar escura e a paz lavar o seu cérebro dizendo que está tudo bem e apontando para a luz no fim do horizonte. Fuja. Dê as costas para a luz e corra para a escuridão, dane-se, é o que eu vou fazer. Eu não sei se existe algum tipo de salvação no escuro. Talvez a gente fique vagando num vácuo para sempre, mas o desespero é melhor do que ser digerido por aquilo que mora na luz. Obrigado pelo seu tempo, meu rapaz. Apague essa gravação se você for um homem bom. Faz algum tempo, desde que entrevistei o doutor. Não apaguei a gravação que vocês acabaram de ouvir. Ele faleceu 7 meses após essa entrevista. O laudo oficial apontou parada cardíaca durante a noite. O colega patologista que me avisou do falecimento diz que a morte parecia ter sido pacífica no meio do sono, mas por insistência minha, o legista resolveu abrir o laudo detalhado e examinar os músculos do pescoço apenas para me dar paz de espírito. Ele me ligou de volta 2 horas depois, com a voz tremendo. Ele me disse que o doutor tinha rompido as próprias cordas vocais de dentro para fora na hora da morte. A pressão havia estourado os vasos sanguíneos ao redor da cartilagem. Ele morreu tentando gritar. O episódio de hoje não tem patrocínio, não tem recomendação de leitura e não tem despedida, só um pedido. Se um dia a luz bater na sua porta, eu rezo para que você ame a escuridão. Boa noite. Até a próxima. Obrigado.